Fala galera, beleza? Então, vou compartilhar com vocês uma aulinha. Eu faço vários estudos sobre produto, né, no meu tempo livre. E esse é um estudo que eu decidi compartilhar com vocês alguns pensamentos. E a gente vai ouvir uma aula então de um cara chamado Marty Kagan, que é um autor, né, do Vale do Silício que estuda muito produto, é referência em várias coisas, tem vários livros. E aí, bora lá, encurtando o assunto, eu vou assistir uma palestra dele, fazendo alguns comentários para vocês, dividindo experiência. O conteúdo é todo em inglês, só que eu vou legendar em português e vou comentar em cima. Então não se preocupa se você não estiver conseguindo ler todas as legendas perfeitamente, porque o meu comentário vai ser para simplificar as coisas para vocês, tá bom? Enfim, é uma ideia para a gente tentar dar mais acessibilidade para alguns temas que são muito técnicos e complexos. Beleza? Vamos lá então. Valendo. Some people use this term dual track. It's Detalhe, a gente está falando sobre o processo de desenvolvimento de produto dentro de uma startup, beleza? Vamos lá. Jeff Patton is sort of where I got it from. You got it from one of the clients, but the idea is this is basically the way I draw how modern teams work. That there's objectives, usually OKRs, that drives discovery work, where we figure out the right product to build, and then we deliver it and deliver. Tá, ele está falando sobre o processo da startup de criar o produto, né? Que começa com o objetivo, a visão da empresa, a estratégia. Você faz discovery sobre o teu usuário, tu aprende quais são as necessidades das pessoas de verdade, depois você vai pro processo de criar e entregar aquilo de verdade. Now, I used to, in fact, refer to this as dual track. It's been a while. I've been for a long time just calling it discovery and delivery. But a lot of times I'll get that question, but they'll Google it and they'll see a handful of references, and they're like, "What's going on? Where is this?" And what's really going on is that so many companies use their own term for this. Tá, agora ele está mostrando que é uma These are the main ones. nomenclatura Sort of the original one was build the right que product. tem Build the product right. vários nomes diferentes, Fake né, it na before you make it. literatura. That was for 10 years at Google the way they referred to this. Move fast and don't break things. You probably recognize that. Facebook uses it as well. Build things that don't scale and then build things that do scale. Airbnb, although it really came from Y Combinator, and that is awesome. And I love that personally. It doesn't really roll off the tongue, but that's a great way to explain it because it really makes it clear what you're doing in discovery. You're not trying to have a scalable solution. In the lean startup world, customer development runs in parallel to product development. That's the same concept. In the design thinking world, design sprints or discovery sprints run in parallel to delivery sprints. Tá, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Então ele está falando sobre as várias nomenclaturas que a literatura foi criando, vários autores diferentes e empresas diferentes deram para a mesma coisa, para a mesma ideia, que é tão importante que a gente pode considerar como se fosse o coração da ideia de produto dessas empresas, né? Então você tem Build the Right Product. Então isso aqui eu acho que tem a ver com o Alberto Savoia, um cara que eu gosto muito. Não sei se é o original, o primeiro cara que citou, mas se for, é animal. Fake it before you make it. Esse aqui ele comentou, esqueci. Move fast, don't break things é Facebook. Build things that don't scale, then build things that do scale. Tudo isso aqui, resumindo, gente, são teorias, formas da gente falar que estamos criando um produto, aprendendo com o usuário enquanto nós criamos. Porque o pensamento tradicional de desenvolvimento de software era um negócio tipo assim, cara, eu tenho o meu escopo, eu tenho o que eu preciso criar e eu vou lá e crio. Só que quando a gente está num ambiente de incerteza, igual uma startup, igual uma empresa de tecnologia que mexe com inovação, tu não sabe exatamente o que tu precisa fazer, né? Então, por exemplo, essa aqui, build things that don't scale, then build things that do scale. Isso aqui cria coisas que não escalem, depois você cria as coisas que escalarão, digamos assim. Então é como se você fosse aprender com o teu usuário numa escala pequena, com ele testando alguma coisa simples que você criou e com base no que tu observou do teu usuário testando os feedbacks que ele te deu, você consegue melhorar o teu projeto de design até você evoluir de verdade para o produto final, digamos assim. Não existe esse produto final, né? Mas tipo para um produto versão melhorada. E é esse aqui, Customer Development e Product Development, é meio tipo a raiz disso tudo, né? Que foi a teoria lá do Steve Blank, que é um dos caras que é o pai do Startup Enxuta, que ele fala que basicamente se você for direto desenvolver o teu produto, você vai desperdiçar muita energia, muito dinheiro tu vai jogar fora, porque na verdade tu tá criando tipo um negócio gigante e o teu cliente só quer um pedacinho daquilo, sabe? Só que mais bem feito. Então aqui são todas as terminologias que o mercado veio criando para explicar essa mesma ideia, que para de criar as coisas da tua cabeça e começa a olhar para o teu usuário sempre primeiro e tornar essa conversa com o usuário parte do teu processo de desenvolvimento.
Largely, I just call it continuous discovery, continuous delivery. But the point is, it's all talking about the same thing. Now, this does cause another discussion that's really important. I think it's a really important discussion. It's like, wait a minute, there's like, in fact, one person told me, that looks like water. So isn't that like a waterfall? As piadas de gringo são muito engraçadas. So, but that's an important thing. And I don't blame people that ask that because they don't know, and they're really asking, how is it not? And this is really, I think, critical for really all product people to understand. So let's talk about what really makes something waterfall. I mean, today it's just sort of a pejorative. Tá, então ele vai diferenciar o que é waterfall, né, que é gestão por cascata, do que é tipo ágil. Ele está separando o que é a gestão tradicional de projetos e o que é gestão de produto utilizando uma ideia, né, um conceito ágil. Most agile teams, as far as I'm concerned, they are waterfall. So I want to be clear. But what really defines waterfall? There's really three. Tá, isso que ele falou é legal. Ele falou então que a maior parte dos times que se dizem ágeis, né, que isso é o que todo mundo se diz hoje, né, no mundo das startups. Ah, eu sou agilista, eu sou Scrum Master, eu sou PO, eu sou PM, mas todos esses cargos nasceram dessa ideia da gestão ágil, do manifesto ágil, né, e foram se criando esses cargos. A área de produto é uma área que está em constante evolução, a gente está aprendendo a fazer isso, cada empresa faz do seu jeito, ligeiramente diferente. Então ele está comentando que a grande parte dessas empresas, na verdade, são empresas que trabalham com um método que se parece muito mais com o método tradicional de cascata do que com algo ágil, só que dão nomes bonitos para dizer que é ágil. First, and this is the defining characteristics. Aqui ele vai explicar como tu vai saber se o que tu está fazendo é ágil ou cascata. And then that drives design. Designers do their work, and then that's all handed to the engineers. Usually it's sprint planning. And the engineers do their implementation. If that's how you work, which, by the way, most conventional agile teams, that is how they work. I would absolutely call that waterfall. And that is bad. Second result, yeah, that is bad. And I'll try to make clear why in just the second part of this. Ele está falando então que tipo, se o trabalho de desenvolvimento de produto, né, de criação de produto, vamos chamar assim, da tua empresa, da tua startup, exige que um designer crie um projeto, esse designer repasse isso para o engenheiro engenheiro execute esse projeto, né, desenvolva, e aí depois tu lança. Se tua estrutura é essa, independente se você faz sprint, se você se chama de PM, PO, se você diz que é ágil ou não, isso é cascata na origem, na essência. Porque cascata é isso, né? Interdependência de projetos. Então, de tarefas, né? Então, é interessante essa crítica dele. That's another defining characteristic of waterfall. Meaning, there's this process, whatever it is, and at the end of the process, you get a feature or you get a project. And it's Ou seja, ele está falando também de se o resultado do teu processo é a entrega, isso é cascata, porque você não está olhando para o resultado final, né? Anything about what we have, whether the customer is going to buy it, whether it's usable, whether we can really deliver it on time and the money we need, and whether or not it works for the different parts of the business until we've already built the thing. Yes. If that's how you work, and even by the way, most people we think of waterfall like 3 months or 6 months. It can be a 2-week sprint. That's still, if those 3 things are happening, I argue that's the badness of waterfall. At least it's 2 weeks instead of 3 months, okay? But that is not what we're talking about. Boa. So what does, when we look at Só comentário, essa palestra é muito boa pelo seguinte, ela é um tapa na cara, né? Ele basicamente está dizendo, cara, o problema de você gerenciar no modelo de cascata tradicional é que todo o risco do projeto dar errado acontece só no final. Então você vai desenvolvendo, teu designer está desenhando, depois seus engenheiros estão codando. Aí lá no final, por exemplo, 3 meses depois, você descobre que aquilo não funciona, que o teu usuário não está interessado naquilo, ou por exemplo, que ele não vai pagar. E aí você volta lá atrás para redesenhar tudo e fazer tudo de novo. Você jogou 3 meses no lixo. Já pensou nisso? Então esse é o grande risco. Do cascata. E startup lida com o ambiente de risco, né? Porque quando tu tá criando um produto novo, tu tá inovando, mesmo que não seja algo disruptivo, mas tu tá fazendo algo novo que não existe, você tá criando. Cara, a gente não sabe como o ser humano se comporta, inclusive algumas coisas são previsíveis, outras são bem imprevisíveis. Então, não é uma ciência exata. Então não dá pra tu, tipo, ancorar o teu projeto inteiro, o teu produto inteiro em cima de algumas premissas que no final podem não se validar. É muito arriscado trabalhar dessa forma. E aí ele diz também, tipo,
não interessa se o teu projeto é, ele é um cascata, mas você faz esse ciclo de entregar uma coisa em 2 semanas. Beleza, é melhor do que fazer em 3 meses, mas ainda é cascata. Ou seja, ele não está falando sobre você ser rápido ou não. Se você, eu consigo entregar em 2 semanas funcionalidade nova para o meu usuário, um produto novo, tá, parabéns, isso é muito legal. Mas se você ainda faz um desenvolvimento em que o teu engenheiro recebe uma coisa pronta, ele vai lá, executa, depois você verifica se aquilo deu certo ou não, tu ainda está trabalhando no método tradicional. Você pode dar o nome que quiser para o seu cargo, para o teu time de produto, mas isso ainda é cascata. Animal demais isso. Boa. Look at this way of working. You can see the reason we work this way is to avoid those three characteristics. Literally those three. First principle of this way of working is discovery is all about tackling the risks up front. Remember maybe you don't know, but the four main risks in product are value risk, would people buy it? Usability risk, can they figure out how to use it? Feasibility risk, can we actually build this thing? And viability risk, will it work for the different stakeholders in the business? In product, our obligation is to make sure the stuff we actually have our engineers build is we've addressed those risks. It's going to be worth building. And so in discovery, that is exactly what we're doing, tackling those risks up front. Second, we don't have a product manager that writes requirements or stories and throws it over to designer and that gives it to engineers. Instead, we literally define collaboratively. What that means is product manager, designer, Muito tech bom lead isso. sit this close and they work it out together. Então, vamos lá, de novo, resumindo essa ideia. Cara, é muito bom. Esse cara é muito bom, velho. O que ele tá falando o todo produto, como eu comentei, ele é muito arriscado. O produto inovador, produto tecnológico, ele é arriscado. E ele traz 4 tipos de risco que eu acho que é muito legal. Risco de valor, o teu usuário não vê valor no que você fez, que é o que mais acontece, né? A pessoa tipo, não vê sentido em usar aquilo, em pagar por aquilo. O risco de usabilidade, tipo, da pessoa não conseguir usar, ela tem interesse, mas não conseguir entregar o valor que ela precisa. De viabilidade, que é financeiro, né, modelo de negócio, os custos e precificação, e o de feasibilidade, né, não sei qual é a tradução exata disso, mas tipo assim, deve ser tangibilidade, alguma coisa no sentido de você conseguir executar, criar aquilo, se é factível de ser criado. Então, tipo, na prática, se você não tem uma estrutura ágil de verdade, né, com discovery, que você aprende cedo, que você consegue corrigir erros testando pequeno, você está trabalhando de uma forma em que você alimenta esses riscos. E pode ser que daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, alguns anos de empresa, você descubra que um desses 4 riscos não fecha a conta para o teu produto. E aí, na prática, você ou jogou tudo fora, ou você tipo, fez um negócio achando que ia ser uma coisa e não vai ser. Né? Então, é muito bom. É muito bom o que esse cara traz. Instead of implementing features from a roadmap, they're solving business problems, usually from an OKR. That's literally what we mean by collaboration. And the third point in this way of working is if we have to do 10 different features in order to get a problem solved, that's what we do. I actually just earlier today, I was with the Google Cloud team, and somebody there threw out the number that right now they're running at about, they have to try 10 different approaches for every one that Isso é works. animal. Isn't that? And I've been using the number more like you have to try 2 for every one that work kind of thing. But 10, that's they've got a pretty high bar there. But the point is, that's all out. We're looking for results. If we're measured by results instead of shipping features, then it rarely takes just one try, usually many tries, but we want to do those tries here. Isso é muito bom, cara. So, Nossa, isso é muito bom, velho. Vamos lá. Acho que questões importantes que ele trouxe. Primeiro, se você mede a evolução do teu produto e aí do teu time de produto por entregas e não por resultados, você dá espaço para que esses riscos continuem existindo para o teu produto e que você não esteja aprendendo de fato a mitigar isso, né? Então, claro que não é uma equação simples, não é binário, né? Tipo assim, só olhe para resultado, porque tem muita coisa que você constrói a médio prazo, que não é do dia para a noite você ter um resultado diferente, né? O time de gestão também tem que entender que não é, tipo, igual ele falou, não é na primeira tentativa que você vai acertar e resolver o problema, né? Então, não é uma coisa tão simples, mas o importante que eu acho de falar aqui é isso. Cara, você tem que medir resultado, você tem que pegar um indicador, tempo de uso do usuário, assim, assado. E aí tu tem que acompanhar aquilo para ver se o que tu tá fazendo tá impactando de fato num indicador, num resultado final.
tá ligado? E aí ele fala do caso do Google, eu acho fantástico isso, porque quando a gente coloca empresas reconhecidas pelo produto, fica mais fácil de ancorar um argumento, né? Não fica, tipo assim, a opinião do cara, ou minha, ou de sei lá quem. Fica assim, cara, equipes no Google testam em média 10 vezes, 10 soluções diferentes em estágio de discovery, é claro, né? Mas eles testam 10 protótipos diferentes antes de falar, cara, é isso, vamos seguir para desenvolver essa parada de uma forma mais robusta. Então, cara, quem somos nós? Quem sou eu? Quem somos nós para falar que de primeira tentativa ou de segunda tentativa é isso que vai ser desenvolvido e vamos nessa? Inclusive, eu já errei isso um bocado, né? Então, é, é um tema bem legal, né? Então, e na prática, o que ele está falando é testar no Discovery, aprender no Discovery, depois você implementa no Delivery. That's where that comes from. The one more related to this that this conversation usually brings up. Some of you may recognize this diagram. It was Tá, done eu vou by Henry acelerar esse Niebuhr. aqui, He's like very que famous é agile legal, mas coach eu também because não he quero que early demore on muito. helped Spotify, and I love Spotify actually, and I think they're very good. But Se você não viu he ainda drew esse this desenhozinho diagram. If you aqui, haven't pô, seen it, it's an important one. But he was trying to tell só agile teams, escrever look, MVP some no teams will Google e say we're going jogar to have 4 imagens. sprints. We're going to build like Tem first sprint, vários. we're going to build some infrastructure. Second sprint, we're going to build another layer of the platform. Third, we're going to start building some services. By the fourth, we'll put a user interface on it. And he's like, that's not really the point of agile. And by the way, I think he's absolutely right there. But what he says, what we Boa. do is every sprint, you start with something useful, something useful. And a lot of people get hung up on his analogy because it's pretty obvious that Cara, pra quem when não you viu a start imagem, with eu vou skate, botar aqui rapidinho, porque para ficar claro. O que essa imagem mostra é o, a ideia da galera, tipo, tradicional que quer fazer um MVP, quer fazer um protótipo, é tipo, eu tenho que fazer uma entrega rápido, uma coisa pequena, rápida. Tá, aí faz tipo uma roda do carro, depois faz a roda e os eixos. Depois faz um pedaço, aí termina o carro. Tipo, beleza, isso não é MVP, tá ligado? Porque o seu usuário não consegue testar isso, ele não consegue usar, e ele não consegue ter a proposta de valor que ele está procurando, que nesse caso, pelo exemplo, é se locomover. Então aí ele pega aqui, não. Então, como você precisa fazer, você precisa não é o melhor exemplo, né? Porque um skate, para você prototipar um carro, não necessariamente você está testando uma necessidade igual do usuário, mas a grande ideia que ele traz aqui é, cara, dê algo que o usuário consiga usar, que endereça a mesma proposta de valor, pelo menos uma das coisas principais, que é, por exemplo, aquele se locomover, e aí você consegue testar e aprender com o usuário. Tipo, tu não consegue aprender só com uma roda, tá ligado? that's a skateboard if Enfim, you se think você you need a nunca car, viu right? essa But imagem, o resumo é esse. loosen up on that stuff and just say that every week, we've got something you can ride and something you can get from here to É o there. que ele tá falando. Now, É algo que você entrega if pro I need usuário e ele a consegue custom usar software e tem organization, a and ver com o que usually I ele do, or procura, an tá ligado? IT internal, the kind where you don't have product managers, you don't have designers, I point them at this and say, it's the best you can do. In a product company, this is weak. And I want to make sure you can see why. The way I like to phrase it is if you've ever heard the old saying, if the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail. Well, if the only tool you have are engineers, this is your view of the world. You are using the engineers to do all of your learning. Isso The funny thing acontece is, this muito mesmo. diagram is the antithesis of lean startup. It is absolutely, it's a complete waste. Now let's talk about É isso. what we would do in a modern product team here. In discovery, we would do these iterations. Let's just pretend again that we believe Pô, those me are the right preocupar, kind of. caramba, de fazer uma apresentação bonita quando eu vou fazer a apresentação. O cara tá, tipo, fazendo uma palestra. Eu não lembro pra quem é, qual é a empresa, acho que. Não lembro se é tipo Spotify, não lembro. E também não interessa. Ah, não, é Slack, eu acho que é o time do Slack, sei lá. E, cara, ele recorta aquela imagem do slide anterior, dá com a cara dele e coloca aqui o fundo meio cinza e o fundo aqui branco, ele não tá nem aí, né? Caraca. Me dá uma agonia, mas tudo bem, né? Ele pode. Iterations, but Olha os we would do riscos que them. ele But instead of falou. taking whatever 6 months, or it was really a car, probably years, but whatever. So instead of 5 significant things, maybe it's 10 weeks. Let's just say. Instead of that, we would do this in 2 weeks, and É we muito would do legal it esse slide fast because dele. these are just prototypes. Eu That's what nunca tinha discovery visto is. isso em We're outro using lugar. prototypes. There's 4 main kinds of Vou prototypes. até voltar, Years, porque eu but acho que ele taking não whatever mostra de 6 novo months. isso aqui. É muito, muito bom isso. Muito, muito bom isso. Porque meio que resolve todos os impasses entre times de design, discovery e delivery, né? Entenda discovery o time que prototipa, tá, gente? Tipo, time, aqui você precisa de designer para prototipar, tu precisa de UX research, você precisa de, enfim, vários profissionais diferentes. E para entregar tu precisa de engenheiro, programador, tech lead, DevOps, infraestrutura, tá ligado? E aí é muito legal isso aqui, porque ele concilia os dois mundos, tá ligado? Ele concilia o mundo da equipe que tá testando coisas simples. Porque também, tipo,
não dá para tu criticar um engenheiro por querer fazer primeira roda, porque ele tá pensando, tipo, na estrutura do carro. Ele tá pensando que, cara, esse carro precisa parar de pé, quanto de carga que esse pneu vai suportar, tá ligado? Então, tipo assim, realmente é isso. Eu acho que o grande erro das equipes é passar para o time de engenharia algo para ser desenvolvido muito cedo, tá ligado? Acho que os times de discovery, e aí isso é um problema também, porque o mercado não tem muito time de discovery, mas as pessoas de discovery, quem quer que vai fazer essa descoberta, precisa aprender a fazer essa descoberta por mais tempo, evoluir mais o produto, fazendo as coisas de forma mais manual, no code ou low code, né? Tipo, e testar mesmo o usuário, testar o financeiro, né, desse projeto, se fecha a conta, testar todos esses riscos aqui de usabilidade antes de passar para o time de engenharia, tá ligado? Se você não testar isso tudo, passar para o time de engenharia, às vezes, sei lá, não testou viabilidade. Aí quando você começa a desenvolver, tu vê que a conta não vai fechar, tá ligado? Então, tipo, e é isso, inclusive, é uma queixa grande de programadores. Se você procurar em qualquer startup, eles tipo, estão acostumados a entregar coisas que não vão ser usadas no futuro ou que vão ser canceladas, né? E tem a ver, em parte, com esse problema aqui, tá? Months, or it was really a car, probably years, but whatever. So instead of 5 significant things, maybe it's 10 weeks, let's just say. Just people. And by the way, this diagram I find, even though this was my original intention, but it really makes clear why so many teams are so confused over the concept of MVP. É isso. Because MVP, from the product manager point of view, they're using it for this. From the engineer's point of view, it's being done through this. They're like, nobody wins because the engineers think it's really crappy stuff we're about to launch. Product people are saying this is taking way too long. Ai, isso é muito bom, So that's what cara. happens when you use the same tool for the wrong. É aquela brincadeira de que você tem uma pessoa, sei lá, tu tem um cubo mágico, aí você tem uma pessoa olhando e falando, cara, isso aqui é vermelho, e tu tem uma pessoa olhando e falando, isso é branco. Tipo, as pessoas não conseguem chegar no consenso, elas estão olhando pra faces diferentes do mesmo problema, tá ligado? Essa analogia dele do MVP é muito boa, porque realmente, se você é de um time de discovery, um time de produto de discovery, pra você o MVP são essas etapas que ele tá mostrando no slide aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, são essas etapas ali em cima, do skate, do patinete, da bicicleta. Isso são os MVPs, né? Os protótipos. Agora, se você é de um time de engenharia, realmente, para você, o protótipo é a versão 4 já, que é o carro, porque é a primeira versão. Depois você vai lançar, quem não tá ligado, tipo assim, Facebook versão 1.0, aí tu tem na loja de aplicativo lá, versão tal, aí atualiza a versão 2.75 dananã, tá ligado? Porque essas são as versões do projeto de engenharia, projeto de código. Né? Então, tipo, a primeira versão que o cara lançou, na cabeça dele já é o MVP, porque, tipo, é a primeira coisa com a qual ele teve contato e ele lançou. Só que se você é do time de discovery, de design, cara, você tem que ter testado coisas antes disso, porque se para você a primeira ou a segunda versão já é esse carro, cara, tem um problema muito grande, porque a chance de vocês jogarem fora ou desperdiçarem muito do esforço que vocês vão fazer nesse desenvolvimento é enorme, porque você não validou e avaliou os riscos de verdade, tá ligado? Job. So the engineers, though, are responsible for scalable, reliable, performant, attainable. You're maybe an early startup and it might not be so much of an issue, but for most of us, we've got customers running their A business or their gente lives on our cobra o product. engenheiro do projeto, tá And no you ar, do can't, projeto funcionar we bem, need to let our engineers focus tempo on de this. This is carregamento. their highest order use. And so we want to make sure they are focused on that. Agora, se But we don't want to do this o for discovery. produto, It's o way usuário não vê overkill. valor It nele, não é takes so culpa do long. engenheiro, So né? we use one of the several kinds of prototypes in order to test, to validate things. And as we realize that there are pieces that are ready to be done commercial production quality, then we put it on the backlog. Now, I Perfeito. took one other liberty with this diagram that I probably didn't need to do. Because what I could have just shown is, let's say you decide, ultimately in Henrik's scenario, they do want the car. I could have shown, well, the car being delivered. But what I wanted to show is that, you know what, if the engineers, once you're sure you need a car, so no more games about skateboards or motorcycles. If you're sure you need a car, the engineers should be able to build that car the way they think appropriate. I can pretty much Sim, guarantee you they are not going to build like 4 different power systems. They're going to decide the one that's right sim. for the car and they're going É to por build it. isso que And this precisa diagram is separar, actually né? closer. So they might make some architectural decisions, then they Por might isso que actually tem que build out some separar. services, then they might build out some interface. They can do it in the order they think appropriate. The O other time thing de I would point out, engenharia though, is tem if you work this competência way, para this fazer amount of time is generally o significantly desenvolvimento, less, o only planejamento do because of the, projeto. you've probably heard Só that que eles old precisam saying, receber um problem escopo já validado e maduro, né? defined is a problem half solved. One of the frustrations in typical É Agile and isso. why sprint planning Essa is such frase é muito painful. boa. Metade da solução é um problema bem definido, né? Só que aí que tá, se você entrega para o teu time de engenharia um negócio que não está bem definido, que as arestas não estão bem conhecidas, que as condições de contorno, se você é de engenharia, as condições de contorno não estão claras, a chance da solução não ficar boa também, porque ele não seguiu uma premissa ou não atendeu um requisito, por exemplo, não funcional, a chance disso dar errado é muito grande, né? Porque o problema não estava tão entendido quando você começou a fazer o processo de delivery, de entrega.
meeting is because nobody knows what they're talking about there. Story says so little. Product manager doesn't know yet Povo what they're rindo de trying to nervoso describe. lá. So there's a lot of unknowns, and so things drag on. If, however, the product has been validated with prototypes, and I have to emphasize, in discovery, the engineers every day are along with us as we learn. It just doesn't take much time. It generally takes about half hour for the engineers to participate in the learning and discovery so that when it comes to build, they know what it needs to do. And in fact, if there were feasibility risks, they would have explored those here. Like, let's say they're not sure, like literally Tesla wasn't sure that a battery would carry a car 200 miles. They explored that here. And then, of course, they built out. Os riscos têm que ser explorados ali, né, na That's fase a de really discovery. important concept for us. This comes up a lot. É isso. Okay. E aí ele complementa aqui, tipo, eu não vou estender muito também para não durar muito esse bate-papo, mas acho que E aí ele explora vários problemas que acontecem por conta da não existência desse procedimento, tá ligado? Dessa ideia de discovery delivery. E um que é marcante, que eu acho que é o último que vale comentar aqui para fechar o raciocínio desse bate-papo nosso aqui, é quando ele fala que... Putz, cara, agora me deu branco. Deixa eu voltar aqui. Yeah, then sometimes we get kind of the other. My engineers just want to build, and they don't want to participate. I've been saying for a while that if you just use your... Ah, lembrei. Cara, ele linka com uma questão que é o teu time de engenharia, ou o teu... Às vezes não o time todo, mas pelo menos o teu tech lead e o teu PM, né, o gestor do produto, e o designer precisam participar em conjunto dessa etapa aqui de discovery. Isso é animal também, isso que ele traz. E fica claro, porque tipo, ele está falando sobre feasibilidade, riscos e tal, e tá aqui, por exemplo, se você não consegue envolver uma visão de alguém técnico, alguém de design, alguém de produto, nessa primeira fase ali de cima, nessa camada de discovery, cara, você não vai conseguir ter todas as visões do problema para amadurecer ele. Então, isso é muito legal também, e é algo que ele traz como essa diferenciação do que é ágil e o que é tradicional. Se o teu time de engenharia fica sabendo do teu projeto na semana que você já vai criar um card no backlog deles para eles codarem, também está errado. Você não precisa alinhar todos os desenvolvedores, porque, tipo, é muito difícil, obviamente, você ter o time de engenharia todo desenvolvendo coisas e participando de discovery. Mas você tem que ter pelo menos um tech lead participando de alguns pontos de contato para falar, cara, isso faz sentido, nossa, isso não faz sentido, essa premissa funciona. E isso aplica para tudo. Se você precisa de uma pessoa de financeiro para te ajudar a olhar para a viabilidade financeira, você vai trazer essa pessoa para perto. Se você precisa de uma pessoa de risco, de antifraude, tu vai trazer essa pessoa para perto. O importante é essa parte de discovery, ela é tipo multidisciplinar. Você precisa trazer muitas pessoas que são especialistas para perto, porque nós de produto não somos especialistas. Via de regra, nós somos generalistas, mas que entendem muito do nosso usuário, do comportamento das pessoas e que tem o desafio de criar esse produto, né, com a ajuda dos especialistas. Enfim, espero que tenha ficado claro, espero que o bate-papo tenha sido legal. Esse foi um estudo que eu estava fazendo em particular. Falei, não, vou gravar para deixar isso mais acessível para a galera, porque, cara, a gente sabe, esses conteúdos em inglês e, tipo, difíceis de achar e que, tipo, eles usam muitos termos técnicos. Então, eu sei que vocês acompanharam as legendas aqui, viram que tipo, tem muita tradução que não funciona. Então, eu estou explicando aqui justamente para que você possa aprender com a experiência do Marty Kagan e também com meus comentários, minhas experiências de vivências como startupeiro, gestor de produto e por aí vai. Beleza? Espero que tenha sido legal. Tamo junto. Segue o Lancei Essa, um projeto aqui de Brasília para fortalecer o ecossistema de startup. Esse projeto, esse quadro aqui é parte do projeto. Então, dá uma moral pra gente nas redes sociais. Lancei Essa. Você vai ver conteúdos como esse e vários outros. Espero que some na tua jornada. Tamo junto e um abraço.